Olá a todos, estou de volta hoje para voltar a falar sobre a ciência do vinho. Em particular, falarei sobre a vinificação em tinto. Para isso, quero mostrar aqui, compartilhar com vocês um esquema de vinificação que fica melhor o entendimento e a explicação. Bom, a vinificação em tinto é um processo de fermentação alcoólica, onde leveduras vão transformar o açúcar que tem no suco da uva e transformar em álcool, com a presença das cascas, porque assim a cor que está na casca vai ser solubilizado nesse suco e nós teremos, então, a cor do vinho tinto. Muito bem. O processo inicia com a colheita da uva e o processo tecnológico, que é praticamente sempre o mesmo, com algumas pequenas variações, seria basicamente o seguinte: é recebido as uvas, são colocadas numa mega de recebimento e transferidas para um esmagador, né, que vai romper a baga da uva e liberar seu suco. É feito nessa máquina também o desengace, que é tirado aquelas hastes, aqueles talos da videira, né, que seguram as bagas de uva e é separado, isso é descartado. Bom, aí as bagas de uva já rompidas com seu suco são transferidas para um grande tanque de fermentação. Aí existem duas alternativas: ou são adicionadas leveduras industrializadas, né, para acelerar esse processo e garantir uma fermentação de sucesso, né, ou não, ou se usam as leveduras autóctones ou existentes na natureza, no local, do próprio meio ambiente, e que vão fazer o mesmo processo de fermentação. A partir daí, como as cascas das uvas são leves, elas flutuam nesse suco, formando um chapéu, uma capa protetora por cima. Como eu quero a solubilização de todos os polifenóis que estão na casca, eu preciso manter isso, as cascas e o suco em contato. Então, eu periodicamente tenho que ter alguém ali mergulhando essas cascas em suco para manter as cascas sempre úmidas, sempre molhadas de suco e havendo essa transferência. Outro processo seria para um sistema de bombeamento, onde eu retiro o suco por baixo e jogo por cima do chapéu, molhando todo o chapéu e fazendo essa transferência, adquirindo a cor das cascas. Esse processo de revolver as cascas dentro do suco é chamado de remontagem. E esse processo em que o suco fica em contato com as cascas é chamado de maceração. Então, a maceração é o período em que o suco está em contato com as cascas, fazendo a fermentação. Isso é a maceração. E o revolver das cascas junto com o suco, esse processo é chamado de remontagem. A partir daí, terminou a fermentação, as leveduras transformaram o açúcar possível em álcool, e aí cessa o processo e automaticamente ou naturalmente começa uma outra fermentação, que é chamada fermentação malolática. Os três ácidos principais que tem nas uvas são o ácido tartárico, o málico e o cítrico. Esse ácido málico, por ser mais adstringente, mais áspero, dá um sabor não muito agradável ao vinho. Mas, fortunadamente, as uvas já vêm da natureza com algumas bactérias, vêm do campo, bactérias láticas, essa que normalmente fazem parte. Elas atacam esses ácidos málico
e esse processo criando uma nova fermentação, e nesse processo o ácido málico se transforma em ácido lático, que é muito mais redondo, mais sedoso, mais agradável ao paladar. Então, esse processo ocorre naturalmente, desejoso que aconteça e é benéfico. A partir daí, a gente tem que fazer a estabilização do vinho, que significa o quê? Separar todos os sólidos que estão dissolvidos nesse mosto, né? E também separar as cascas. Então, a primeira coisa a fazer é retirar as cascas. Esse processo se chama descuba. Eu vou remover as cascas do tanque. Então, eu primeiro esgoto o tanque, né, para deixar só as cascas dentro do tanque. Transfiro esse mosto todo para outro tanque e as cascas que vão ficar, que tem bastante mosto dentro delas, ou junto com elas, eu vou destinar a uma prensa que vai me recuperar uma boa parte desse mosto que ficou retido pelas cascas. Vou fazer uma prensagem leve para não danificar as sementes e para não liberar aquele tanino áspero. E esse suco, então, recolhido do ato de prensagem, é misturado no anterior, no já removido, que vai para a fermentação lática e depois a estabilização. E pouco após a primeira prensagem, eu faço uma prensagem mais severa e um pouco mais de suco que eu vou recolher aqui, esse eu vou destinar a fazer a destilação e fazer uma graspa ou um aguardente vinílico, né? Com essa sobra aí. E o mosto, então, agora já separado das cascas, eu vou passar por um processo e já fermentado malolaticamente, eu vou passar por um processo de estabilização. Vou deixar decantar dentro de um tanque ou dentro de barris, para que os sólidos que estão em solução se depositem. Dá-se uma espera, 10 dias, 15 dias, e após isso se faz a trasfega, transferindo o líquido para outro tanque e deixando os sólidos no tanque anterior ou no barril anterior. Após 2, 3 trasfegas dessas, separando esses sólidos e fazendo todo esse processo de estabilização, o vinho vai passar por uma pequena filtragem para separar alguns outros componentes sólidos, alguns sólidos ainda dissolvidos, pequenos e pequenas partículas, e com esse processo vai garantir uma maior limpidez do vinho. Outros produtores preferem não fazer, porque alega-se, e é verdade, que uma parte dos aromas e dos sabores são removidos nesse processo de filtragem. Então, alguns produtores evitam isso. E após isso, esse processo, o vinho estaria pronto para ser engarrafado e enviado ao mercado. Esse seria um processo normal de vinificação. Agora, eu quero falar um pouco da uva. A uva, ela é constituída basicamente por água, carboidratos, que são os açúcares, os ácidos, taninos, muito pouco, compostos nitrogenados, que são importantes na estabilização para alimentar as leveduras, na fermentação, para alimentar as leveduras e fazer o processo de fermentação alcoólica, e os minerais, principalmente o potássio. A quantidade de sódio que tem na uva é uma quantidade ínfima, muito pequena. E essa relação alta entre potássio e sódio, ela é muito recomendada em dietas de pacientes cardíacos, demonstrando aí que o vinho realmente contribui para a saúde. Agora, o que eu quero ressaltar é que a qualidade do vinho, ela depende principalmente no momento da colheita da uva. Além, claro, da sanidade da uva, né? Um vinhedo bem conduzido, bem tratado,
se você desbastou, não deixou todos os cachos na videira para que ela produzisse menos, mas muito mais qualidade, tudo isso afeta muito a qualidade da uva. E a qualidade do vinho depende, 80%, digamos assim, da qualidade da uva. Uma uva ruim, eu nunca vou conseguir fazer um vinho de boa qualidade. Então, o ponto de maturação é muito importante. Você veja nesse gráfico que tem 3 fatores importantes aí que vai dar o sabor final e a qualidade do vinho. As antocianinas, elas estão representadas por essa linha segmentada. A acidez, por essa linha contínua. E o Brix, que seria o teor de açúcar, por essa linha pontilhada. Então, aqui seria o ponto zero, seria o ponto em que a uva mudou de cor. Ela saiu do verde e se tornou tinta. Ou seja, começou o processo de maturação. Até então, ela estava se desenvolvendo. A partir que ela muda de cor, ela começa a amadurecer. Bom, assim que ela inicia o processo de maturação, daí até o final, a acidez vai caindo, sempre. As antocianinas sobem, que é muito bom, né? E o teor de açúcar sobe também, aumentando, portanto, o potencial alcoólico do vinho. Se eu estou aqui embaixo, eu vou conseguir fazer, eu acho que não vou conseguir fazer um vinho. A graduação alcoólica vai ser abaixo do que a lei permite. Então, eu tenho que esperar amadurecer. Além do que, está com uma acidez intragável no vinho, né? Agora, se eu deixo diminuir a acidez, e uma acidez muito alta não é bom, e pego já um açúcar melhor, portanto, com mais álcool e com mais antocianinas, eu estou num ponto bom. Então, eu poderia pensar, bom, então eu vou pegar ela aqui. Não, se a acidez estiver muito baixa, a acidez, a falta de acidez, vai fazer sobressair o aspecto doce. Então, eu vou perder um monte de paladar aí, porque a sensação que eu vou começar a sentir é uma sensação de dulçor. E isso atrapalha muitos outros sabores. Então, a acidez é importante, além dela contribuir para tornar o vinho uma bebida digestiva excelente para acompanhar os alimentos. Se eu tirar a acidez, ela fica uma bebida sem graça, ruim de beber. Realmente, não. O que eu preciso é ter um equilíbrio. Eu preciso achar um ponto ótimo nesse período de maturação para dizer agora sim eu posso colher a uva. Então, esse é o maior segredo e a maior dificuldade de um enólogo, é determinar o ponto, o dia exato da colheita. Bom, além disso, eu vou falar o que muda a qualidade de um vinho. Como eu falei, claro que o ponto alto é a uva, sem dúvida. Então, um vinho top, né? Mais de R$ 1.000, é um vinho onde as uvas são muito bem conduzidas. Normalmente, o vinhedo pertence ao dono da vinícola, né? É o produtor do vinho, é o viticultor também, porque ele quer garantir a qualidade das uvas dele, né? Então, ele vai fazer a colheita verde, que é chamada, onde ele vai colher, assim que os cachos se formam, ele vai lá e corta alguns para reduzir a quantidade, para que a qualidade final das uvas seja a melhor possível. Ou seja, ele vai perder uma boa parte da produção, ele vai jogar fora para garantir a qualidade. Aí, outra coisa, a colheita necessariamente será feita manualmente, onde a pessoa que vai colher tem a possibilidade de escolher. Essa uva, esse cacho não está bom. Tem várias uvas aí meia podre, já romperam, tem algum fungo aqui, então esse cacho deixa aí, não vou colher. Então, colho só os perfeitos. Então, eu já tenho uma seleção no campo. Quando chega na cantina, é colocada numa mesa, onde as pessoas vão vistoriar novamente, e agora eu vou separar uma ou outra baga ruim que tiver naquele cacho já previamente selecionado, assegurando
que as uvas que vão para frente são as melhores. Aí o processo é igual ao outro, cai na desengaçadeira, separa os engaços e as bagas vão para o tanque de fermentação. Aí é feito o processo normal, onde a remontagem é feita preferencialmente manualmente, para garantir a desestruturação do chapéu, entendeu? Isso melhora a qualidade do vinho. E outro, normalmente eles fazem isso em grandes tanques de madeira, de carvalho. A partir daí, o processo é praticamente o mesmo, vai para uma prensa, separa primeiro o líquido, aí as cascas somente são prensadas, prensou a primeira prensagem leve, eu incorporo, o resto eu descarto, aí elas vão necessariamente fazer a estabilização, a fermentação malolática dentro de barris de carvalho. Isso confere novos taninos ao vinho, são os taninos elágicos que vêm da madeira, aromas adicionais e alguns sabores adicionais. Melhora muito a estrutura do vinho e o sabor do vinho. Após feita a estabilização aqui e a separação dos sólidos, né, que é a mesma, por trasfegas para outros barris, o final, o vinho vem para novos barris de carvalho para fazer o envelhecimento. Essa estabilização em barris de carvalho é ótima porque a madeira, por ser porosa, confere uma microoxigenação essencial ao processo de estabilização. E depois, o envelhecimento, tempo de guarda em barril também é a mesma coisa, necessitando aí de um complemento, de quando em quando vai uma pessoa lá completar o nível do barril, porque uma parte é perdida por evaporação através da parede do barril. Então, ele vai lá preencher. Após esse final de envelhecimento de cerca de um ano e meio, às vezes até 2, em barril de carvalho, ele vai para o engarrafamento, às vezes passa por um afinamento, né? Com base em alguma filtração ou não, e então vai para o engarrafamento final, onde, de novo, ele vai ser guardado por mais algum bom período antes de ser liberado para o mercado, garantindo, assim, a evolução correta do vinho, o tempo de amadurecimento dos taninos adequado, para que o vinho chegue a uma valorização, um sabor, um equilíbrio, um paladar maravilhoso. Então, veja que todas essas grandes diferenças, com certeza, afetam muito o custo de produção e também dão a qualidade e a fama do vinho, introduzindo, sem dúvida, um grande valor final ao produto. Bom, isso é o processo de vinificação, tem uma série de outros pontos que, numa outra ocasião, poderia completar para vocês. Se houver interesse, se houver alguma solicitação, podemos detalhar mais diversos outros assuntos na vinificação, mas por hoje acho que seria suficiente. Agradeço a participação de todos, a presença de vocês, e não se esqueça do seu like, do seu comentário, a sua pergunta e de se inscrever no canal. Muito obrigado, até a próxima sexta-feira, onde voltarei a falar sobre o serviço do vinho. Muito obrigado, até lá.